Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast 880. Aqui o nosso objetivo é sempre falar de negócios, empreendedorismo, contar histórias, contar alguns causos e receber alguns amigos e alguns clientes especiais. Hoje a gente está com um cara que é muito gente fina. É um cara que se tornou cliente, se tornou amigo e eu tive a oportunidade de conhecer um pouco do trabalho dele. Então eu quero apresentar para vocês um cara que é apaixonado pela arte de fotografia, filosofia, política. Seja bem-vindo, Eric Mann. Obrigado, Enner. Obrigado pelo convite. Sou suspeito para falar, né? Sempre um prazer conversar com você. Obrigado, cara. Eu acho que a gente... Faz quanto tempo já que a gente se conhece? 2018, finalzinho de 2018. Final de 2018, né? Foi quando você me vendeu um apartamento, né? Lá no Du. E de lá em diante, né, cara, aí a gente fluiu, né? A amizade aí aconteceu aí, muitas coisas aconteceram na sequência. A partir dessa minha entrada no condomínio, muita coisa aconteceu, né? Acabei me tornando síndico de lá também, assim, que foi algo bem, bem inusitado para mim. Sempre trabalhei com arte dentro de agência, enfim. Hoje ser síndico de um condomínio foi interessante porque eu tive a oportunidade de entender como que funciona uma empresa praticamente, né? Sim. Gestão de pessoas, enfim. Para mim foi bem interessante. Além do mais, eu tive a possibilidade de melhorar o lugar que eu moro, né? Sim. Eu acho que foi o que mais me incentivou, né? Na época, a aceitar o cargo de síndico, que foi realmente transformar o espaço ali que eu moro. Eu vi a oportunidade e, poxa, a gente conseguiu fazer grandes coisas lá, né, nesse período. Bastante melhoria, né? Mas e como começou essa carreira? Tipo assim, você veio para Rio Preto quando? Como começou toda essa transição Eric Mann? Quem é o Eric Mann? Da onde que veio o Eric Mann? Como que o Eric Mann entrou, né, nesse universo de fotografias, enfim, trouxe essa qualidade, né, que você tem hoje dentro do meio de trabalho. Como que foi isso aí? Eu nasci em Guaratinguetá, né? Vale do Paraíba, ele eixo Rio-São Paulo. Eu sempre gostei muito de arte, né? Sempre gostei muito. O meu irmão é mais velho, 10 anos mais velho do que eu, é fotógrafo também. Na época era fotojornalista. Então, assim, meu primeiro contato com a fotografia foi através do meu irmão. Então, assim, ele tinha laboratório preto e branco em casa. Então, assim, eu tive esse contato mesmo com a essência da fotografia analógica, enfim. Mas na época eu não tinha pretensão nenhuma de me tornar fotógrafo. Eu tinha 15 anos na época, meu irmão tinha 25, já trabalhava dentro de jornal. Já era profissional, né? Já era. Eu tinha esse contato com a fotografia através dele, mas assim, meu sonho na época eu tinha um sonho de ser pintor de quadro. Assim, meu sonho era ter uma arte aleatória. Né? Meu sonho era ter um ateliê tal, e pintar quadro. Assim, eu sempre fui voltado para essa coisa da arte, né? Só que assim, né, a gente fica pensando, como que eu vou ganhar dinheiro com isso? Então, na época, eu comecei a estudar arquitetura, comecei a me envolver bastante com arquitetura, estudei 4 anos de arquitetura, desenho arquitetônico, enfim, me tornei desenhista projetista, né? Não cheguei a me formar em arquitetura, justamente porque nesse interim eu conheci o design gráfico. E eu me apaixonei pelo design gráfico. A gente estava numa era assim, do PostScript, a coisa acontecendo, né? Eu comecei a enxergar no design uma possibilidade de dar aquela vazão à minha criatividade, né? Dar vazão àquilo que eu queria fazer, assim, e na verdade, assim, ganhar dinheiro com aquilo. E eu comecei a brincar. Tinha um computador em casa, comecei a fazer cartazes de campeonatos de skate para amigos. E aí eu acabava colocando o meu telefone no rodapé ali. E aí um belo dia um dono de uma boate me ligou e falou: você não quer fazer os cartazes da minha boate? E os flyers, né? Na época tinha essa coisa de fazer flyer, cartaz, né? Panfletar. E eu acabei pegando esse trabalho para fazer e foi legal pra caramba, muito legal. Eu me interessei muito por isso e comecei a criar e não parei mais de criar.
E aí fui gerando um portfóliozinho, e aí eu tinha, na época, 20 anos de idade, resolvi vir para Rio Preto tentar um trabalho aqui numa agência. Isso você já tinha 20 anos? 20 anos. E foi quando eu mudei para cá. Por que eu mudei para cá? Porque na época eu morava com meu irmão, a minha mãe já estava em Nova Granada, aqui do lado, por isso que eu vim para Rio Preto. Ela veio morar aqui em Nova Granada. E, enfim, eu morava só eu e meu irmão. E aí meu irmão resolveu casar. Eu falei, pô, não vou ficar com meu irmão, né? Vou ter que dar linha na pipa. Aí eu falei, pô, vou pra Rio Preto tentar um trabalho lá. E eu tive uma puta sorte de conhecer um pessoal e entrar numa das melhores agências daqui de Rio Preto na época, que era a DLM Rosane. Foi uma grande oportunidade para mim, assim, foi onde realmente eu me tornei profissional, né? Porque até então eu brincava. Né? Era aquele algo profissional, mas amador, né? Sim, sim. Cara, e assim, a gente tava abrindo as coisas no facão naquela época. Até era tudo muito, sei lá, pra mim era tudo muito novo, né? E aí eu entrei na agência, tive essa oportunidade de entrar na agência, assim, acho que eles ficaram com dó de mim quando viram meu portfólio. Falei, acho que vou dar uma oportunidade para esse menino aí. Ajudar ele a melhorar o trem. Ajudar ele, Enfim, para mim foi assim assustador entrar na agência na época, porque assim, era o sonho de todo menino, assim, era trabalhar com Macintosh na época, eu lembro. E essa agência, eles só trabalhavam com Mac, só tinha Mac. Eu lembro que quando eu entrei, o sistema Mac e Windows era muito diferente, um sistema do outro. E quando eu entrei na agência, aquilo me apavorou, né? Eu falei, putz, eu nunca trabalhei com Mac, eu nem sei ligar esse computador. Mas enfim, aí eu lembro que eu chegava na agência 8 da manhã e ia embora todos os dias 11 da noite, assim. Fiquei uns 2, 3 anos nessa pegada, porque eu queria aprender e sugar tudo, o máximo de informação que eu podia, né? Absorver o máximo. Eu abracei aquela oportunidade com unhas e dentes. E aí eu fiquei ali trabalhando com arte final, com direção de arte, durante uns 3 anos e meio dentro da agência. Só que assim, as coisas foram... às vezes quando você chega num lugar, a bolha de oxigênio para você respirar naquele lugar é imensa. Sim. Aí você vai respirando esse oxigênio e de repente a hora que você vê, você está sufocado, porque você respirou todo o oxigênio já. Ou seja, você já aprendeu tudo que você tinha para aprender, você já fez tudo que você tinha para fazer, e aí é a hora de você se colocar numa situação de desconforto para ver o que acontece. Aí foi o que aconteceu. Eu já estava meio que insatisfeito com o que eu estava fazendo depois de um período. E aí resolvi pedir as contas. Pedi para ser mandado embora. Mas agradeci muito na época o Aderson, que me deu a oportunidade. O Aderson, eu sou grato a ele até hoje pela oportunidade que ele me deu quando eu era menino lá atrás. Enfim, ele me tornou o profissional que eu sou hoje, praticamente. Né? Hoje ainda existe essa agência ou não? Não existe. Eles se separaram a sociedade. Enfim, hoje eu para ser sincero, eu nem sei o que o Aderson está fazendo hoje. Tá? Faz muito tempo que eu não converso com ele. Bacana. Enfim, mas assim, muitas coisas aconteceram, enfim, principalmente com essa agência na época. Mas voltando, aí eu pedi as contas, pedi para ser mandado embora, mas agradecendo muito ele pela oportunidade. Só que na época, o que acontece? Ele via as fotos que eu fazia com filme. Né? Ele acabava acompanhando ali e tal, ele sabia que eu fotografava. E na época tinha uma grande demanda de foto, a agência, cara. A gente atendia Carrefour, Nacional, Champion. Né? Então, assim... Era muito trampo. Era muito trabalho. Não tinha muito profissional na época. Não tinha. Era muito trabalho. E aí, como eu estava insatisfeito com o que eu estava fazendo, eu pedi para ser mandado embora, e ele sabia que eu fotografava, ele me chamou na sala dele, me fez uma proposta. Fez uma proposta de eu abrir um departamento de fotografia na UAM, que na época era a produtora da agência. Né? Era uma produtora que tinha em paralelo, né, com a DLM Rosane. Uhum. E, cara, aquilo ali para mim foi incrível, né? Foi o desafio que você queria. Exato. E aí eu não entendia na época nada de fotografia digital ainda. Era também algo que estava no começo também.
E eu tive que aprender realmente ali do zero. Só que assim, eu tive uma oportunidade também incrível que ele me deu, porque logo de cara eu já comecei a fotografar para o Carrefour, né? Eu comecei a fotografar para o Carrefour, fotografei, mandei foto para o UMAP, para DPZ, enfim. Eu tive logo de cara assim, a oportunidade de trabalhar para uma grande... um nível alto, né? Com um nível alto, mas ainda com um trabalho mediano, né? Porque, enfim, eu tava engatinhando ainda na fotografia. No entanto que eu fui me considerar fotógrafo depois de um bom tempo depois, entendeu? Nesse período eu nem me considerava fotógrafo, eu era muito mais designer do que fotógrafo. O Eric em si, pelo pouco até que a gente conhece, não só da fotografia, mas do dia a dia, é um pouco que eu te conheço, você é bastante assim... É metódico, você tem que estar perfeito. Se não tiver perfeito, não está bom. Não, então sim, você gosta desse detalhismo, né? Isso é importante. Eu sempre foquei muito no que está por trás, né? Na semiótica, assim. O meu trabalho eu procuro fazer com que as pessoas sintam ele, tanto quanto elas veem, sabe? Quando alguém vê minha foto, eu quero que ela sinta algo. E assim, eu me tornei, eu comecei a me sentir fotógrafo no momento que eu comecei a entender a fotografia como método de linguagem, quando eu comecei a dominar esse método de linguagem, entendeu? Eu comecei a entender que eu realmente posso me expressar e comunicar uma ideia através de uma imagem, né? E aí sim eu me tornei fotógrafo. Antes disso eu era só um designer que produzia imagens, né? Legal. Eu me tornei fotógrafo depois de um tempo, depois de uma estrada, assim, depois de bastante estudo e de entendimento, porque eu acho que o grande lance é o entendimento, é a consciência por trás do trabalho, entendeu? Então como eu gostei muito, sempre gostei de filosofia, sempre gostei de enfim, como eu falei, de semiótica, de estudar autores como Roland Barthes, né? Enfim, o que está por trás para mim, ou seja, o significante, muitas vezes ele sobrepõe o significado. Bacana, entendeu? Às vezes, por exemplo, você tem essa caneca aqui. Essa caneca ela tem um significado dela, que é o quê? Tomar uma água, tomar um café e tal. Mas se essa caneca foi do seu pai, ou se seu pai bebeu nessa caneca e ele já não está mais aqui, ela tem um outro significante. Já é um outro significante, exatamente. Ela tem um símbolo, existe um símbolo, e você tem a possibilidade de trabalhar esse símbolo, entendeu? E de comunicar ele, né? E a fotografia ela dá essa oportunidade para a gente, né? Você se utilizar de elementos para comunicar uma ideia. Então, meu trabalho, na verdade, ele permeia tudo isso, né? Não é só fotografia, né? Então, hoje eu me considero um cara que domina essa arte da fotografia justamente por conta desse conceito de linguagem que proporciona, né? E que tá assim, tá ali no meu trabalho, né? É visível. E teve tipo assim, teve um ponto chave ali que você falou, pô, agora eu sou fotógrafo. Qual foi esse momento que você teve esse start? Falou, não, agora eu me sinto preparado para ser o fotógrafo. Não sou mais um designer, não sou mais um criador de imagens. Foi exatamente nesse ponto aí, quando eu comecei a enxergar a fotografia como linguagem. Legal, cara. Como linguagem. E hoje o mercado, né? O mercado em si de fotografia, ele é bem amplo, né? São vários, a gente fala fotografia, mas hoje tem fotografia, eu não sei falar os nomes corretos, mas fotografia imobiliária, fotografia de modelo, fotografia... muita ramificação. Sim. Hoje, qual que é? Você tem uma especialidade, você tem um foco dentro da fotografia? Como que funciona isso? Hoje o que paga as minhas contas mesmo é o espectro publicitário, né? Sempre foi. Então, assim, dentro do espectro publicitário, varia ali desde institucional, campanha institucional de empresa, a moda, né? Eu gosto muito de fotografia documental também, só que fotografia documental é difícil rentabilizar, né? Então, assim, você tem que ter grandes projetos para fazer o negócio acontecer. Mas, assim, eu tenho uma grande vocação para fotografia documental também, fine art. Agora, a publicidade mesmo que paga as contas, né? Sim, sim. Que assim, hoje eu ajudo pessoas a venderem seus produtos, né? Através do meu trabalho. Então, assim, na verdade, essa é a minha contribuição, né? Então, assim, como que eu posso resolver a tua dor? Você precisa vender o quê?
Entendeu? Então, assim, ó, você precisa vender isso, então, pô, o que a gente vai construir para você poder vender? O que a gente vai construir com relação à imagem para a gente poder vender o seu produto? Esse é o meu trabalho. Desenvolver o famoso valor, né? Através da fotografia. É desejo, na verdade. É o desejo. A fotografia, ela é isso, né? Você acaba gerando desejo, né? E dentro da fotografia, dentro do teu segmento hoje, existe algum quesito, algo que te inspira a sempre, opa, eu quero mais, quero mais, quero mais? Além da fotografia, existe algo que inspira você continuar e buscar a perfeição? Como que é isso? Eu acho que nesse caso tem mais a ver com uma busca de um desenvolvimento mais pessoal que transcende o que eu faço hoje para sobreviver, né? Que é a fotografia, que é fotografar. Hoje eu estou fotógrafo, né? Eu não me defino como... eu não sou fotógrafo. Você está fotógrafo. E assim, eu acho que o que me motiva mesmo é o desenvolvimento da minha consciência, entendeu? Consciência do eu. Né? Eu acho que a gente vive uma grande crise hoje de consciência. Assim, as pessoas elas não têm noção do que elas são. Elas não têm noção da grandeza que é da grandeza que está dentro de cada ser, entendeu? Então, hoje a minha busca ela gira em torno disso. E aí eu coloco toda essa minha busca empregue no meu trabalho, entendeu? Eu consigo colocar essa minha busca de desenvolvimento pessoal, entendeu? No meu trabalho. Eu coloco essa energia no meu trabalho, né? Então, por isso que eu acho que a minha fotografia ela tem um pouco de mim e tal, porque, cara, ela vai com toda a minha evolução, ela vai com todo o meu saber, entendeu? Meu saber. Porque é isso, a arte é isso, né? Você se desenvolve como ser humano, né? E aí, cara, uma forma de você transmitir amor para os outros é você produzindo coisas. E aí você vai produzir coisas através da arte, através de, enfim, a servir, né? A gente serve. É igual você comentou e eu acho muito interessante, que eu também acredito nisso, é a questão do hoje. Muita gente, eu falo que 80% ou mais, ainda fala o eu sou. Né? Eu sou isso, eu sou aquilo. E eu aprendi também, eu falava muito isso. Eu sou o corretor, eu sou dedicado, eu sou focado em tal projeto. E de um tempo para cá, eu acredito que de um ano até pouco tempo para cá, eu aprendi que não é isso. Eu sou, porque o eu sou ele é muito forte e faz com que você não tenha evolução e fique naquilo por muito tempo. Quando você fala o eu estou, você abre a oportunidade para ser ou estar melhor em uma outra situação. Você dá uma quebrada na armadilha do ego, né? Porque o ego ele te engessa, ele te coloca dentro de um quadrado. O ser, né? Eu sou isso, eu sou aquilo. Cara, mas é uma ilusão. Acaba se tornando uma mensagem, dependendo da forma que ela é proposta, que ela é apresentada, se torna até algo arrogante, né? Dependendo com quem vai falar, ou a posição. Prepotência. É ilusão. Mas não é isso, é uma ilusão, exatamente. É ilusão. O que a gente é, de fato, transcende tudo isso. Né? E você vê nessa questão da fotografia hoje, o Eric estar na fotografia, o Eric fotógrafo, em questão de tendências de mercado, como que isso é muito variável? Existe uma tendência de mercado sempre para um segmento só? Existe muita variação dentro do teu segmento, que você já disse que é focado em campanhas publicitárias? Como que é isso? Bom, tendência que você fala, assim, são as sazonalidades assim, dos trabalhos? Não, sim, sempre tem, né? Tem época que eu trabalho bastante com moda, aí tem época que dá uma esfriada. Existe uma variação, né? Tem sim. Quando você começou, qual foi o primeiro equipamento que você teve? Falou, puxa, eu quero esse equipamento aqui, eu vou comprar esse equipamento. Qual foi o primeiro que você falou? Esse daqui eu preciso chegar nele. Quando eu saí da agência, minha primeira câmera foi uma 300D. Foi uma câmerazinha que era de entrada, assim, sabe? Mas, cara, qualquer câmera... Já dava Poxa, qualquer câmera que você tivesse na época ali era sensacional, entendeu? Isso é massa demais. E assim, eu nunca me prendi também a equipamento. Eu acho que equipamento acho que é só um detalhe. É o que você falou, o que está por trás, né?
A forma com que vai fluir. O objetivo final é a foto. Né? O equipamento, para mim, é só uma ferramenta. Entendeu? E dentro, falando, né, um pouco além da questão da fotografia, você curte muito filosofia, né? Eu gosto bastante. Eu falo que eu sou uma negação em filosofia, mas eu gosto de ouvir. Eu acho massa. Tem hora que, tipo, a caverna de Platão, né, que a gente estava conversando até agora há pouco. É o mito da caverna. É o mito da caverna. E entre outros, né? Eu passei por um processo de psicologia, né? Tive que fazer um acompanhamento, que eu estava meio que entrando em parafuso. E ali você vê que dentro da psicologia existe muito mais filosofia, né, do tratamento ali do que a própria psicologia. E eu queria que você falasse um pouco sobre essa pegada da filosofia para você, que faz diferencial na tua vida, como que é isso? Eu comecei minha busca bem jovem, bem cedo, assim, né? Eu perdi meu pai muito, muito cedo, assim, eu tinha 15 anos na época. Bem recente. E foi um baque muito grande, assim, foi meus primeiros questionamentos na vida, assim, foi nesse período, né? E aí, assim, a gente começa a buscar, a primeira coisa é a religião, né? Você começa, você vai lá, começa a ler. Eu lembro que na época eu comecei a ler a Bíblia desenfreadamente, assim, lia muito. Tenta preencher um vazio, né? Exato, preencher um vazio. É um vazio que não é preenchido, né? Você sempre vai procurar. Depois de um tempo você solução. percebe que não tem, é um buraco que ele não tem como tapar. Mas enfim, aí eu comecei nessa coisa da religião e de ler muito a Bíblia. Depois fui para a prática, fui conhecer algumas igrejas e tal, e cara, você não conseguia ter a conexão que você precisava. Não conectei. Eu não conectei, por quê? Como eu fui sempre muito questionador, eu tinha muitas questões para serem respondidas. E nesses lugares, nesses espaços, você não obtém respostas. Você não tem respostas. E muitas vezes você não tem respostas e as pessoas não conseguem responder. Não consegue. Até porque é sempre assim, porque está na Bíblia, sempre são questões muito dogmáticas, né? Enfim. Mas nesse período, assim, eu acho que o mundo, o universo, ele é incrível. Quando a gente se abre para a busca, quando você se coloca na direção do conhecimento, de tentar se entender, de se achar, o universo ele vai jogando algumas coisas no seu colo, assim, sabe, de forma sutil. E numa dessas ocasiões, assim, de presente do divino, assim, que eu acho que aconteceu, que caiu no meu colo, o meu irmão era amigo de um dono de sebo, lá em Guaratinguetá. E esse cara estava fechando o sebo. E meu irmão foi lá, pegou uma caixa, encheu de livro e levou para casa. E nessa caixa aí de livro tinham vários livros interessantes que eu acabei lendo alguns ali, que chegou de paraquedas, né, na minha casa. Um monte de livro lá, aleatório. Mas dentro dessa caixa tinha um livro de Nana Yoga, que é Yoga da Sabedoria, do Yogi Ramacharaka. Esse livro realmente abriu minha mente, assim. Ele revolucionou minha forma de pensar, né? Foi a partir desse ponto aí que eu comecei a entender a natureza de todas as coisas. Comecei a entender o princípio de todas as coisas. Por quê? Porque eu comecei a desdobrar a matéria. Eu comecei para tentar entender o universo, entender o mundo, eu falei, cara, eu preciso primeiro tentar entender o que eu entendo como realidade. O que eu entendo como realidade? Que é isso aqui, a mesa, essa xícara, tal, toda forma de materializar. Toda forma de matéria bariônica, né, que tem massa, né? Vamos desdobrar isso aí, vamos tentar entender. Matéria é constituída do quê? De moléculas. Essas moléculas são constituídas basicamente de átomos. Átomos, cara, são constituídos de outras partículas menores, que a gente chama de elétrons, prótons e nêutrons. Só que aí você vai desdobrando mais, você percebe que
essas partículas atômicas, elas são, na verdade, uma vibração no que o Albert Einstein chamou de campo, né? Quando ele unificou o campo eletromagnético, o inercial e o gravitacional. Ele chamou tudo isso de campo, que, na verdade, é um palco para que todas as coisas aconteçam no universo. E aí, a hora que você entende isso, você percebe que uma partícula, para ela existir, é preciso que exista um abalo vibracional nesse campo, que essas partículas elétricas, elas nada mais são do que abalos nesse campo, entendeu? E que tudo no universo vibra, e a origem dessas partículas, o que diferencia uma partícula da outra é a frequência dela. O que diferencia a frequência é o pensamento, é a mente. Então eu entendi nessa época, nesse período, que toda forma de matéria tem mente. Tudo no universo tem mente. Tudo tem mente. A mente está em tudo. Que aí depois, mais para frente, estudando um pouco mais, aí eu absorvi tanta essa informação no meu ser, que aí, né, enfim, a gente vai estudando outras coisas tal, e tudo. E depois de um período eu conheci o hermetismo. Né? E aí eu falei, cara, eu sempre fui hermetista e não sabia. Porque descobriu através de um outro... porque um dos processos. E assim, um dos 7 princípios herméticos é o princípio do mentalismo, né? Que tudo é mente, o universo é mental. Né? Fala-se muito sobre a lei da atração, né? Muita gente trabalha com a lei da atração voltada para a questão de vibrar. Tem um nome, agora me fugiu, que é vibração, né? Para você ter algo ou querer algo, a conquistar algo, você tem que lançar no universo a vibração que você quer entrar naquela determinada frequência. Sim. Né? Talvez não tenha muito a ver, né? Não sei. Tem muito a ver, na verdade. Só que eu acho que tem muito sensacionalismo por trás, né, cara? Dessas coisas lei da atração. Então tem muito desentendimento, eu acho. E tem os oportunistas, né? Que usam isso para poder... Porque assim, tudo vibra mesmo. Como eu expliquei agora... Vibra, é real e a gente consegue absorver. E assim, o universo é ressonante. O universo é ressonante, assim, e você entra em frequência com aquilo que você vibra, entendeu? Isso é natural, e você vai atrair fatalmente aquilo que você está vibrando, né? Porque a gente tá tudo vibrando aqui, e a gente tá em frequência, a gente só interage um com o outro por causa da nossa frequência ser semelhante. E se você está na mesma frequência, a coisa flui. A partir do momento que dá uma vibração diferente, já começa, Exato, saiu fora da linhagem aqui. Exato. Legal, cara. A filosofia, eu falo, é bonito, é interessante. Eu não tenho esse conhecimento. E até várias vezes que a gente conversou, né? Você sempre citou, até recentemente eu vi que você tá tocando flauta. É flauta, né, que fala? Flauta. Cara, eu acho maravilhoso. Eu já tentei curtir, tentar aprender de sopro, tipo trompete, trombone. Eu sou uma negação com instrumento de sopro. Até o dia que a gente se conheceu lá, que a gente marcou a reunião e tal, falou, cara, olha o que eu tô fazendo aqui com isso daqui, cara. Que som do caralho aquela flauta, mano. Maravilhoso. É muito massa. Dá uma tranquilidade, uma paz. A flauta é muito interessante porque ela trabalha com vários elementos, né? E aí tem essa questão da vibralidade dela, da vibração, né? Você se conectar mesmo com o som ali, você entrar na nota. Você tocar uma nota ali e você começar a vibrar nela. Né? Isso a energia, né? É maravilhoso. Da energia ali, ela dá uma... É maravilhoso. Tipo, é muito doido. A gente estava conversando antes. É um assunto que quem não conhece, pira. Eu, por exemplo, já comecei aqui a entrar na outra frequência. Né? Você vai, que negócio diferente, que negócio louco. Que você consegue, você passa a absorver isso para sua vida também. Sim. E é o tipo de coisa que você transmite, é aquilo que eu falei, você consegue transmitir no trabalho, no que você faz. Quando você coloca isso como busca na tua vida, que é o desenvolvimento do ser, quer se descobrir e tal, quando você faz isso, você consegue jorrar isso no teu trabalho. Ele aparece, seja qual for o seu trabalho, não importa o que você faça. Quando a tua busca ela for bem sólida no sentido de autoconhecimento, de se descobrir, de se desenvolver como ser, entendeu? Isso vai estar entregue no teu trabalho, fatalmente vai estar entregue no seu trabalho, é o que vai te diferenciar do outro.
Entendeu? É assim que você entrega valor no final das contas. Né? E às vezes a gente faz indiretamente sem saber o que a gente está fazendo, né? Exato. É aquele negócio, você entrega de uma forma, mas você não sabe a origem. Sim, eu vejo tanta gente fazendo isso de forma inconsciente. Falo, cara, olha que maravilhoso isso que essa pessoa está fazendo. Só que faz inconsciente. E ela nem sabe, cara, a grandiosidade disso que ela está produzindo. Entendeu? De forma inconsciente. Né? Mas nós somos assim. É aquilo que eu falei para você um pouquinho antes aqui, cara. Hoje eu tenho a possibilidade... E eu sou muito grato por isso, cara, de me enxergar através do olhar do outro. Eu olho para você, eu me vejo, entendeu? Eu sei que eu sou você e você sou eu. E nesse sentido que eu comecei a realmente entender o que é o amor, entendeu? E essa doação, eu poder me doar para alguém, quando eu estou me doando, cara, na verdade eu estou fazendo para mim, entendeu? Essa é a entrega. Né? Isso é o que está nos ensinamentos dos grandes mestres, de Jesus Cristo e por aí vai. Né? Entender isso de fato, cara, que eu acho que é a saída para a humanidade, no final das contas. É porque a partir do momento que você faz esperando algo em troca, eu falo que você já não está se vendo, porque sim, você já caiu quebrando. Você caiu na armadilha do ego. Você já caiu na armadilha do ego. O famoso dá com uma mão, esconde a outra, ou bate com a mão, esconde a outra. Então, essa questão o Enner Dias, vou falando do mercado imobiliário, né, que é o mercado que eu atuo. Às vezes eu faço inconscientemente algumas coisas que você disse. Por exemplo, o atendimento. O Enner, procuro ter um atendimento diferencial. É o melhor? Não, tem outros melhores. Só que eu procuro fazer coisas que eu vejo que ninguém faz. 90%. Eu sou testemunha, né? Eu acompanho um pouco o teu trabalho de perto. Às vezes eu falo, cara, o Enner é meio que pai e mãe do cliente dele ali. Às vezes eu não... Fica até difícil de entender quem vem de fora, né? Fala, pô... Será que ele tá certo? Será que tá fluindo mesmo? Tem situações que você vai, pô... Na minha cabeça, não custa ajudar. Na minha cabeça. Tem pessoas que alugam, tchau, acabou. Agora você se vira. Eu não consigo fazer isso, porque 90% daqueles que eu consigo dar uma assistência, que seria ou pós-venda ou pós-locação, eu não sou perfeito. Às vezes tem um ou outro que não gosta do atendimento. Beleza, ótimo. Mas quando você faz o trem bem feito, que você atende a necessidade e supera a expectativa, aquele cara, se ele não comprar, ou se ele não fizer no negócio futuro, ele vai trazer mais pessoas para você fechar negócio. Com certeza. E a forma com que o Enner, trabalho, eu vejo muita gente aí como corretor, né, falando de profissão em si, eu vejo muita gente falando, bicho, eu vou lá, eu atendo e tal. Cara, quantas vezes eu chego em determinado, sem falar nome de lugar, determinado lugar eu vejo o corretor atendendo, o cara não sabe onde fica a área de lazer, o cara não sabe o que tem de lazer, o cara não sabe o tamanho do apartamento, o cara não sabe o valor de um condomínio. Aí você fala, cara, não tem como você vender um peixe se você não souber o nome dele, né? Você começa por aí. Essa semana mesmo eu presenciei um negócio e aí a pessoa falou assim, inclusive lá no condomínio, o cara chegou e falou assim, você é corretor? Eu falei, estou corretor. Legal. Cara, como é que funciona aqui a área de lazer? Aí eu, como assim? Aonde que é? Eu falei, 19º andar, tal. Paga? Eu falei, não paga. Você sendo inquilino, morador, proprietário, você utiliza. E a lavanderia, como é que funciona? Aí eu parei, dei um stop, falei assim, deixa eu te fazer uma pergunta. Você está buscando o apartamento para alugar? Como que é? Não, é que eu sou corretor, só que como eu não conheço, é por isso que eu estou te perguntando. Eu falei, entendi, mas vamos lá, você quer subir? Eu te apresento toda a área, não tem problema nenhum. Aí peguei, cara, eu fiquei... Não deveria, ou melhor, não é que eu não deveria, eu não precisava fazer aquilo. Mas meu subconsciente falou, vai lá, ajuda esse cara. Porque você vê que o cara estava com um cliente potencial que se estivesse comigo, com você, fecharia, porque a gente conhece o produto, mas o cara estava, inseguro. Eu falei, você quer ir lá? Eu vou subir lá no 19º andar lá, você quer ir lá que eu te mostro, eu te apresento toda a área de lazer, eu te apresento o segundo, apresentei. Eu falei, só isso mesmo? Obrigado. Peguei na mão do cara e fui embora. O cara fechou. É que eu falo, não posso esperar nada em troca. Mas se eu tivesse feito o papel contrário, eu ia chegar no cara e falar, irmão, fechei aquele negócio lá, um agrado pra você, um cafezinho, vai lá tomar um cafezinho, tá pago.
O cara passou por mim 2 dias depois, ele falou, e aí, beleza, beleza? Então, assim, eu fiz o que estava no meu coração, o que naquela hora vibrou. Tipo, cara, vai lá, faz o bem, ajuda o cara. Faz isso. E isso é uma coisa que muita gente não entende. Uhum. E você falou, pô, você é meio que pai e mãe ali. Cara, se eu fizer bem feito, o cara pode até fechar com ele, mas uma segunda opção ele vai me buscar. Não, com certeza. Automaticamente o cara vai Com me certeza. procurar. Porque ele vai ver que eu entendo daquilo ali. Ele pode até fechar com o Eric, fotógrafo, porque o Eric é bom, mas se o Eric deixar falha, por exemplo, tá atendendo um fotógrafo ali, tá outro fotógrafo. Ô Eric, tal, você vai lá dar uma sugestão, dar uma dica, você lançou tua semente, a vibração. Antes do cara fechar de novo com aquele outro fotógrafo, ele vai falar, cara, aquele Eric lá, ele deu uns feedback muito foda aquele dia, eu vou procurar ele, eu vou orçar com ele para fazer a minha campanha publicitária. De repente é um pouco mais caro, não sei, ou até mais barato, também não sei, mas vamos lá. Porque o cara sabe o que ele tá fazendo, ele empenha energia nisso. Isso aqui é legal, cara. Então, Eric, que você comentou, né, que hoje você faz parte de uma sindicância, né, no condomínio, lá do condomínio na JK. A questão, você comentou mais ou menos por cima qual foi a necessidade, o que você fez, qual foi o propósito de você aceitar esse convite e tal. Você vê que isso atrapalha no teu dia a dia como fotógrafo ou é de boa, tira de letra mesmo, tendo essas vibrações, essa energia, se você tem uma sinergia muito boa. E a gente vê nos últimos 2 anos que você tem tocado de boa. Mas você, o Eric em si, quem tá fora vê que o negócio tá legal, tá tocando redondo. Mas você, o Eric, como que você consegue administrar isso? Ali no condomínio é interessante a estrutura ali, porque eu consigo delegar, né? Então, assim, eu não tô ali apertando parafuso, né, todos os dias. Então, a gente consegue delegar. Tem uma equipe legal que trabalha bem lá. A gente conseguiu montar uma turma legal, entendeu? Para trabalhar lá. Tem bastante gente no condomínio também que ajuda, né? Subsíndicos, né? Principalmente ali na Torre Space, que o pessoal da Torre Space é bem participativo. Já da Torre Sky você sabe que não, né? Já só é um eu pouco lá. mais disperso, né? Mas na Space o pessoal é bem participativo. Até por ser uma torre residencial, né? Mais focada em família, né? Família que eu falo é pais, filhos, pessoas de meia idade. Sim. Então existe uma certa preocupação e um posicionamento presencial. E assim, né? para ser sincero, administrar o do JK não é complexo. Eu acho que é mais complexo mesmo fazer gestão de pessoas. É você ficar resolvendo problemas, picuinha, enfim, isso eu acho que enche mais o saco. É o que, na verdade... Mais desgaste. Dá mais desgaste. Agora, coisa do cotidiano ali e tal, a gente delega bastante, né? Tem o pessoal para fazer, então... É bom formar uma equipe, já uma equipe, conseguiu formar uma equipe que dá conta de fazer. E hoje, pô, tá funcionando, tá muito legal, entendeu? Assim, a gente, você acompanhou, né? Desde o comecinho, quando foi entregue pela construtora, enfim, o tanto que a gente... Desde 2018 desenvolvendo esse trabalho. Então, o tanto que a gente conseguiu, o tanto de problema que a gente resolveu lá, cara, né? Parte de segurança, enfim, de colocar câmeras em todos os andares, reconhecimento facial, a gente levou o mercadinho, fizemos academia. A academia de lá ficou muito boa. Aquecimento das 2 piscinas, enfim, são tantas coisas legais, assim, e assim, são tantas outras que ainda estão por vir também, que eu tenho uma grande vontade, tem alguns projetos que você sabe, né? Enfim. Mas vai dar certo. Eu acho que a questão é o que a gente havia conversado, né, há um tempo atrás. Colocar em prática o que realmente, né, a prioridade, resolver e mostrar o porquê que deve ser feito aquilo. Opa, num caso da galeria, né? Pô, é bom, é bonito, mas é um projeto que tem que ter aprovação. Teve aprovação, claro, porque vai valorizar o espaço, vai valorizar... entre outras diversas fontes, né, diversos pontos. Vai trazer um público externo. A gente tentou, né, apresentar o projeto aí na última assembleia e tal, o pessoal não entendeu muito bem. Talvez foi isso, o entendimento. Não, foi entendimento e assim, o projeto não está muito bem, não foi muito bem apresentado também, né? E como a gente tinha aquele desentendimento por conta do Airbnb e tal, eu resolvi nem alongar a conversa, justamente porque eu vi que ia ser contraproducente ali, entendeu?
Mas assim, a minha vontade de fazer uma galeria ali no saguão de entrada da Torre Sky é muito grande, assim, acho que, pô, cabe uma galeria fine art ali perfeita, né? E por que eu queria fazer, porque eu quero fazer uma galeria fine art ali? Uma porque, sei lá, tem a ver comigo, né? Enfim, tem a ver com o que eu faço, com o que eu amo fazer, mas além disso, é a possibilidade que eu vejo também de ajudar alguns artistas da região, né? Fotógrafos aqui da região. Apresentar seus produtos, apresentar o trabalho deles ali, entendeu? Transformar numa galeria mesmo, né? E ali a rotatividade de gente, de público é muito alta, né? E é diversificado, né? Exato, Desde de médio a alto padrão. Então, é um fluxo de pessoas Sim, bem interessante. Então, para mim seria muito legal expor ali, entendeu? Alguns trabalhos de alguns artistas, sabe? Fazer algumas vernissagens, você imagina fazer um coquetel de lançamento de uma exposição ali, enfim, convidar artistas de fora para expor, é sonho, né? Mas enfim, pode se materializar. Exato, né? Para ele acontecer, primeiro a gente tem que sonhar, né? A gente tem que sonhar. Então, estamos aí sonhando. O Daniel Zanetta, ele comentou, né, até hoje, um amigo meu, a gente estava conversando, e ele comentou, falou, cara, existem algumas situações que eu levo como lema de vida, né? Que é sonhar, pôr no papel, que é materializar, e me programar para executar. Porque a partir do momento que você tem a visão, tem o desejo, tem o sonho, e você não coloca no papel, você esquece. Exato. Quando você transcende para um documento, um pedaço de papel, um rascunho, seja o que for, você começa a entender que aquilo é possível, porque você colocou, materializou. Sim. E depois você vai se programar para colocar aquilo em prática. Foi o que aconteceu com essa marca 880. Para eu chegar no 880, por que o 880? O Enner. O que é o Enner? É isso, é 880, ou vai ou racha, é ou não é, não tem meia conversa. Tipo, ô Eric, não, cara, eu não é. Vamos ou não vamos? É isso aí. Ou vai fazer ou não vai? Ô Eric, ô João, e aí? Cara, vai tirar ou não vai? Tem multa. Então, assim, tem que resolver. E eu peguei um pouco dessa pegada, quando eu criei o 880, era até uma história que eu sempre falo, era para ser eu e mais um parceiro. Acabou que não deu certo e tal. E eu falei, cara, que marca que eu vou colocar? O que eu vou fazer? Eu estou querendo criar um projeto, mas não tenho nada, não sei por onde começar. E agora? E um dia, conversando com a minha mulher, eu criei lá o 017 Podcast. Só que, 017, e se isso tomar uma proporção maior? Eu vou ficar travado com 017, que é regionalizado. Sim. Já pensou se isso toma? Eu fiquei pensando aquilo. Aí um dia, conversando com a minha esposa, tal, antes de dormir, eu bitolado com esse negócio, ela falou, Wender, você tem que parar de ser 880. Você tem que ser mais leve, você tem que ser... Eu falei, tem que ser o quê? Você tem que parar de ser... Toma lá da cá. Eu falei, não, você falou outra palavra antes. 880. Eu falei, pronto, esse nome aí que vai ser do podcast. 880. A gente vai chegar, trocar ideia com o cliente, com o convidado e falar, cara, fica à vontade, fala o que você quer. Aqui não vai ter cortezinho de mimimi. Pipo cacete. Nós vamos falar à vontade, nós vamos falar um pouco de cada um. E a questão, o que eu fiz? Quando ela falou 880, veio na minha cabeça, eu desenhei. Só não tinha o tal do leãozinho. Mas eu desenhei, eu coloquei no papel e eu fiquei pensando. Joguei pro marketing, falei, cara, mete um leão aí de qualquer jeito, aí vê o que dá. Eu materializei e saiu a marca. Aí sim eu falei, opa, agora eu tenho a marca, agora eu posso fazer. Porque eu tenho a marca, eu tenho a logo, eu tenho a filosofia que eu quero falar, sobre o que eu quero falar, eu tenho o entendimento do tipo de pessoa que eu quero levar, que são empreendedores, são pessoas que estão no mercado, começaram no segmento ou foi para o outro, enfim. Eu ia te perguntar, e no começo, assim, a ideia tua foi trazer apenas clientes ou você... Não, é aleatório, não é só clientes, convidados. Tanto que o Daniel, que esteve participando da nossa gravação, o Daniel, ele me achou no Instagram, tal, a gente fez um bate-papo e falou, cara, eu vi teu projeto, tal, muito legal, como é que faz para participar? Eu queria apresentar o meu projeto lá. E através do vídeo eu vou apresentar para outros, para clientes, para poder fazer captação, e porque eu quero apresentar que é a ecoterapia, né?
que é ecoterapia. Equinoterapia. Equinoterapia, que é um trabalho com crianças que, pelo amor de Deus, é fantástico. Eu me propus ir conhecer pessoalmente. Com autistas, né? Cara, é um negócio com necessidades especiais. Fantástico. Eu me emocionei com o projeto. Um negócio muito bacana. Então, assim, o projeto sempre foi trazer pessoas aleatórias. Por que o começo eu trouxe pessoas mais conhecidas? Por quê? Porque a gente já conhece um pouco da história, sabe que são histórias reais, histórias de sucesso, pessoas que passaram perrengue, passaram dificuldade, foram lá, deu a volta por cima e conquistou. Então acaba que a gente apresenta esse projeto, porque hoje no mercado tem muita gente que não consegue sair do lugar. Eu já fui um desses. Até que um dia eu ouvi alguém, fez sentido esse alguém, tive a oportunidade de agradecer pessoalmente, porque foi 5 minutos de bate-papo, que ali eu peguei o que eu precisava e dei o up. Falei, opa, virada de chave, é isso daqui que estava faltando. Então, às vezes, a minha mensagem, a sua mensagem e a mensagem de outros convidados vai despertar em alguém o up que ele precisa. Sim. Então, essa é a ideia. A ideia não é, vou ganhar dinheiro. Não, cara, não é isso. A ideia é o bate-papo mesmo, é entender, é conhecer, passar a mensagem para o público que está nos assistindo. Até porque, se fosse ganhar dinheiro, você já começou errado, né? Enfim, tudo que você começa pensando em ganhar dinheiro, você acaba não ganhando dinheiro. Exato. Assim e hoje, todo o investimento do 880 Podcast, a idealização é minha, junto com a equipe. Então, tipo assim, é tudo feito em conjunto. E o custo também é 100% meu, o Energias. A gente tira do mercado imobiliário, separa uma verbinha para estar aqui fazendo um bate-papo, o cafezinho, as canecas, enfim, é um investimento que a gente faz para nós. E querendo ou não, um produto a mais que você está oferecendo também para aqueles que você atende, né? Para os seus clientes, enfim, para o pessoal que te conhece. E teve pessoas já que me procuraram, é algo que a gente está estudando, tipo assim, pô, cara, você faz o podcast, mas eu queria, tipo assim, que você, eu e você entrevistar uma pessoa que faz um projeto lá comigo, para entender se o projeto está dando certo, fazer esse bate-papo que você topa. Cara, vamos conversar, deixa eu entender seu projeto. Você tem um projeto de fotografia, você faz um projeto com outro cara, tipo você faz uma cópia, um dobro do teu projeto. Vamos ver se está funcionando com o cara, fazer esse bate-papo para falar do projeto. Porra, sensacional. Porque se funcionou com um, vamos ver se está funcionando com o outro. Aí o cara quer trazer, apresentou a proposta, falei, cara, vamos sentar, vamos conversar. Então a proposta do 880 foi isso. Até a gente entrou num contexto maior, mas foi a questão de materializar a marca. Materializar o produto. Estar aqui presente hoje. Cara, é um desafio do cacete. Porque eu sempre fui assim, eu quero fazer. Só que eu não fazia. E abrir a câmera também para falar, e o microfone e tal. É difícil. Às vezes o pessoal fala, é mamata, talvez os podcasts de alto padrão hoje, a galera que vê milhões e milhões, os caras falam numa facilidade. Cara, não é a mesma coisa. Trabalho grande. Não é a mesma coisa. E o Fábio também, né, que é o nosso produtor, ele, na época que eu cheguei com a proposta, eu visitei vários lugares, né, e o pessoal falava, pô, mas tem um monte de podcast, cara. Você vai fazer mais um? Mais um. O Fábio tem história também em Rio Preto. Né? E ele foi um cara muito humano, que ele chegou em mim e falou, cara, qual que é a tua pegada? Minha pegada é isso, isso e isso. Cara, olhando para trás, assim, voltando um pouquinho ao tempo, o Eric profissional, o que você faria lá atrás, você faria ou falaria para você que você não fez se você fosse começar hoje? Eu acho que eu falaria para mim mesmo focar mais naquilo que eu posso controlar. Eu passei grande parte da minha vida colocando foco em coisas que não estavam no meu controle, sabe? Eu não podia controlar. Então acaba meio que aquilo se torna inútil na tua vida, né? Você perde tempo. Então assim, eu acredito que eu perdi muito tempo da minha vida colocando foco em coisas que não estavam ao meu controle. Assim, colocando energia que não estava no alcance. Não estava no alcance, Eu perdi muito tempo mesmo. De repente você teria um avanço. Com certeza. Se eu tivesse focado lá atrás, vamos pensar aí, há 20 anos atrás, se eu tivesse com foco 100% naquilo que eu estava dominando ali, né? Com certeza os ganhos seriam outros.
Isso acontece muito, né, cara? Porque assim como você, como muitas pessoas, assim como eu, a gente quer ou tenta resolver problemas, às vezes, ou se aperfeiçoar naquilo que não é a nossa pegada. Tipo, acontece comigo. Eu tô no policiano. Cara, velho, eu passei anos da minha vida, por exemplo, estudando escola austríaca de economia. Eu nunca usei isso para ganhar dinheiro, por exemplo. Entendeu? Virei um especialista em Mises, Hofbauer, Menger, Bastiat, todos esses autores aí. Mas e aí? E o Eric, fotógrafo? Ficou de lado, você entende? Demandou tempo, ninguém te tira isso. Mas na verdade, assim, é claro, é conhecimento. Ninguém te tira. Né? Foi um investimento conhecimento. Aqui. E ele na verdade, eu comecei a estudar escola austríaca de economia justamente por conta de alguns baques que eu tive dentro da fotografia, né? Quando eu conheci algumas áreas de risco social no Brasil, enfim, quando teve um trabalho que eu fiz em 2011, que eu viajei 6 estados, que eu fui em áreas de risco social, assim, foi um trabalho que eu fiz para a União Europeia. Foi muito transformador para mim, assim, eu sofri um baque muito grande, assim, porque... A gente está acostumado a ficar no nosso cantinho ali, cara, né? Vocês não fazem ideia, assim, a gente está no primeiro mundo aqui. A gente vive em primeiro mundo. O Brasil não é São José do Rio Preto, não é o Sudeste aqui. Não, a hora que você sai daqui dessa nossa região aqui, você toma um baque. Eu trabalhei durante 15 anos, antes de vir para a área comercial, trabalhei durante 15 anos na área de engenharia. E eu comecei como auxiliar e cheguei a nível de coordenação. Então a gente viajava muito, norte, nordeste, aquela região centro-oeste e bem lá para o norte mesmo. E teve 2 lugares, né? Não vou citar nome, mas região ali da Bahia e região de Pernambuco. Foram 2 lugares que ali eu vi que, cara, não tinha que reclamar, não. Não, Porque o melhor hotel que eu fiquei hospedado, a hora que chovia, alagava dentro. Era esgoto a céu aberto. Enfim, era um negócio assim, é muito louco, é muito louco. E eu tive a oportunidade, depois até disso, né, que aconteceu, de ajudar crianças. Né? Eu falo que é filantropia, a gente fala, não precisa ficar falando, né? Mas eu recebi algumas imagens e algumas fotos de uma amiga que foi pro sertão pernambucano, eu não lembro agora o nome da cidade, da região ali, Serra, não lembro agora, enfim. E, cara, os caras andavam 40 quilômetros para poder pegar água barrenta para dar para as crianças, porque era a água mais próxima que tinha. E tinha um vilarejo que ficava a 5 quilômetros, que tinha a possibilidade de fazer furação de um poço artesiano para poder dar uma água potável. E, tipo, caminhão-pipa. O caminhão-pipa andava 40, ia até esse vilarejo, que era 5 quilômetros perto da serra, 5 quilômetros mais ou menos, para dar uma água saloba. E ela filmou a água, que não era, cara, foi um negócio que a hora que eu vi as fotos e os vídeos me chocou. E ela falou, Wenner, eu tenho um propósito, o meu propósito é furar um poço artesiano, só que eu não conheço ninguém, eu comprei uma bronca que eu não sei se eu vou dar conta. Cara, em uma semana nós arrecadamos 20 mil reais. 20 mil reais. Nós ligamos para uma galera de lá e tal, que precisamos furar um poço artesiano, parará, ficava 50 pau para furar o poço. Aí eu levantei 20, aí um outro colega levantou mais os 20 e o pai dela complementou para inteirar os 50. Em 15 dias, nós furamos um poço artesiano a 5 km do vilarejo com água potável para criança. Cara, você precisa ver a hora que furou o poço. Cara, eu não tive ainda a oportunidade de estar lá, eu quero ir. Então, e aí você percebe que é iniciativa privada, cara. Vocês foram lá e fizeram. E assim, o desenvolvimento não chega para essas regiões aí por um motivo muito claro, porque existem pessoas lá que fecham o lugar. E a verba chega, só que não é aplicada. Ali é o seguinte, ali ainda é terra de coroné, né? Tem muito coroné, entre aspas, né? Uhum. Coronelismo. Os caciquezinhos ali e tal, que não deixam o progresso chegar. E eles têm lá as empresazinhas deles, eles fecham o mercado máximo que eles podem.
Ou seja, eles meio que escravizam aquelas pessoas e ao mesmo tempo se dizem defensores dos mais pobres, né? Isso e, e é por isso que eu peguei ojeriza a partidos como PT, como, enfim, quando eu comecei a entender um pouquinho o mecanismo, como ele funciona, eu falei, cara, não tem como mais corroborar com esse discurso desse pessoal, porque o que eles fazem é ludibriar os outros, né? Eles levantam essas bandeiras progressistas, essas bandeiras do amor, pai. Cara, é tudo para enganar, é para conseguir apoio político só. Né? No final das contas, a hora que vai ganha na eleição, infelizmente o povo acaba perecendo, né? Não, é complicado. Eles viram peças na mão desses políticos aí. São peças. É complicado. O trabalho social em si, pela iniciativa privada, por nós, né, que frequentamos, que muitas vezes demandamos essa energia, esse tempo, a gente consegue reunir um número de pessoas e fazer acontecer. E, infelizmente, não pode esperar isso da iniciativa política, né? Infelizmente, a gente não pode depender, porque se a gente pode, eu vejo muita gente, eu vou ajudar a África, eu vou ajudar, claro, beleza, não discordo, não critico, cara, só que a gente tem muita gente para ajudar aqui dentro. A gente não deve transferir essa responsabilidade que é nossa para o Estado mais. Não. A gente não pode mais fazer isso. Porque só existem esses tiranos hoje que estão comandando o sistema por causa disso. Porque as pessoas dão o aval, elas delegam a responsabilidade que é delas para terceiros. E fica dependente. Se você pode fazer, a gente participa de um projeto social, eu ainda colaboro muito pouco, em vista do que eu posso colaborar, né? Só que assim, quando a pessoa pergunta sobre o trabalho, até meu filho faz parte, chama-se Projeto Aquarela, aqui em São José do Rio Preto, ali no bairro Estoril. Cara, é um projeto que ali você vê diversas situações. Tem pessoas que, infelizmente, em algumas situações, são bem humildes. E o Projeto Aquarela, junto com a coordenação, junto com a iniciativa privada, é o que faz a coisa rodar. Porque se depender, pelo pouco que a gente entende, não vou criticar, porque de forma alguma meu filho faz parte, é maravilhoso, aprende muito, mas não vou criticar a iniciativa estatal, porque eu não sei como que é essa ajuda lá. Mas eu vejo que é praticamente 70-30, 70% ou mais a iniciativa privada que mantém. Mantém os coordenadores, mantém os professores, mantém todo o recurso para que o Projeto Aquarela alavanque. E mais os projetos sociais que existem dentro do Projeto Aquarela, que é o Centro Estoril, que o pessoal faz muita arrecadação, a feijoada, né? Faz almoço, faz jantar, faz bazar beneficente para poder arrecadar. E quem que faz isso? Praticamente 100% iniciativa privada. É aquela questão que você falou, a gente não se trava em passar responsabilidade para o outro. Não. Eu, por exemplo, como eu disse, eu sou falho, eu deveria estar mais presente. Acabo que eu não estou. Mas eu vejo muitos pais, muitas pessoas do externo, com poder aquisitivo, que vai lá, encabeça e faz a coisa acontecer. E meu filho está lá. Mas não é para pessoa, é para todo tipo de pessoa. Eu tenho que socializar meu filho tem que aprender o que é a convivência, tem que aprender a conviver com as pessoas, independente de classe social. Esse foi o que eu falei muito para minha esposa. Até a 5ª série é escola pública, municipal e projeto social. Ele tem que conviver. Futuramente a gente vê o que acontece. Mas tem que conviver aqui, começar do zero. Isso é muito legal, cara, essa questão de projeto social. Eric, eu vou entrar agora, eu falo que as perguntas de bate-pronto, as perguntas 880. Eu pergunto e você responde do jeito que você quiser. Vamos lá? Conquista. Paz de espírito. Desafios. Me conhecer. Equilíbrio. Agora. Superação. O ontem. Medo. Ausência de amor. Família. Tudo. Deus. Tudo. O meu lema é? Amar. Política é? Uma bosta. Filosofia é? Saber. Legal, cara.
Aproveitando, claro, esse bate-papo, Eric, eu queria te agradecer, né? De antemão, o teu tempo. Eu sei que você tem uma agenda bem corrida. Estamos tentando agendar aqui, já tem um período, a gente não consegue. Agradecer a você se disponibilizar desse tempo de estar gravando com a gente, de estar aqui passando essa mensagem, falando um pouco do teu trabalho, da filosofia, de política, falando um pouco do Eric, o Eric que muitas vezes a gente não conhece, e passando essa mensagem que, alguém, e é preciso alguém escutar, alguém ouvir, e vai fazer diferença na vida de muitas pessoas. Eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo, uma mensagem do seu coração, cara. Fala o que você quiser, a câmera é tua, o podcast é teu. Bom, vamos lá. Eu vou falar um pouquinho, na verdade, do momento que eu estou vivendo agora, né? Eu estou vivendo um momento muito intenso de autoconhecimento. E eu venho constatando que a gente vive hoje uma epidemia de falta de consciência. Uma crise consciencial muito grande do eu. As pessoas, elas não sabem o que elas são de fato. Elas não sabem a grandeza que elas possuem dentro delas, que é magnífica. Quando a gente consegue entender isso, a gente consegue transbordar amor e passar esse amor para o outro, para as outras pessoas. Então a mensagem que eu deixo é: foque em você, no seu eu, no entendimento do seu eu, de quem você realmente é, além do seu ego, além dessa casca que você criou ao longo da tua vida, né? Porque a gente vai crescendo, vai se desenvolvendo, vai adquirindo traumas e vai criando uma casca, vai se colocando em caixas. A hora que você vê, você começa a pensar que você é aquilo, mas é uma ilusão. Você não é aquilo, a tua essência é muito mais grandiosa. A gente é um fractal do todo, a gente é um fractal de Deus. Nós somos seres incríveis, seres maravilhosos. E é importante que vocês assumam essa consciência, porque é essa consciência que vai mudar o mundo. Sensacional, Obrigado. Sensacional. É isso aí, galera. A gente está aqui com o Eric, fechando mais uma edição do 880 Podcast. Essa mensagem é maravilhosa, uma mensagem cheia de espiritualidade, né? Acho que isso é importante, a gente não focar no nosso eu. Essa mensagem foi muito importante, até carrego para mim também. Não focar no ego, na verdade. Não focar no ego, não focar no ego, focar no eu e se identificar no dia a dia, né? Cara, muito obrigado pela tua presença, muito obrigado por estar aqui com a gente no 880, disponibilizado o teu tempo. Para nós é uma alegria muito grande. Para mim, o Enner Dias, consultor imobiliário, e considero você não somente como meu cliente, mas como um amigo. A gente já está aí 4, 5 anos nessa caminhada. Gratidão mesmo pela tua presença. Eu fico muito feliz em você estar com a gente aqui, cara. Eu que agradeço, Enner. Valeu, Tamo junto, irmão. Sucesso para nós. Tchau, Um abraço, tchau. galera. Vou deixar o contato do Eric. Quem precisar contratar ou fazer um orçamento aí bacana de fotografias corporativas, entre em contato com ele, vai estar no nosso Instagram, tá bom? Aceitamos sugestões, críticas também, pode descer a lenha. A gente está aqui para ouvir vocês, tá bom? Um abraço, tudo de bom. Até mais.